Parabéns, Kaique França, você foi o melhor jogador da partida disparado, mostrando que agora o Sport tem goleiro, né? Aí vocês estão vendo duas de várias defesas que o Kaique fez no jogo de hoje, realmente o melhor jogador da partida, dos dois lados, tá? Dos dois lados, o melhor do jogo foi o Kaique França. Bahia que teve a oportunidade de descontar aqueles 6 do ano passado, né? E muita gente diz que faltou qualidade ao Bahia, sim. Faltou, né? Faltou caprichar um pouco mais na finalização. Mas, gente, vamos ser sinceros, muitas das bolas do Bahia era gol. E aí nós temos que dar o mérito ao goleiro do Sport, né? Por coincidência ou não, viu, gente? Kaique França é goleiro que veio da Ponte Preta, está por empréstimo ao Sport, tá? E o reserva, que é o Thiago Couto, que veio do Juventude, esse aqui foi o goleiro comprado. Mas, por algum motivo, o Mariano Souza escolheu o Kaique França para começar a temporada como titular e ele está dando conta do recado. Já fez várias outras grandes defesas no campeonato estadual e hoje, contra o Bahia, mostrou que sim, talvez está postulando a quem sabe ser o melhor goleiro da Copa do Nordeste. Bom, gente, o Sport perdeu por 2-1 em um jogo, com uma Fonte Nova lotadíssima, mais de 47 mil pessoas. No geral, o Bahia dominou o jogo, tá? O Bahia realmente foi dono do jogo, dono das ações, mas o Sport, quando foi letal, né? Por pouco, a gente não saía da Fonte Nova com 1-1, e quando estava 1-1, a torcida do Bahia estava nervosinha, morgadinha, porque quando os jogadores do Bahia não iam para frente, começava a agitação na Fonte Nova. O próprio Bara, né, do canal Bara Bahia, o Rodrigo Barata, a gente falou praticamente o jogo inteiro pelo celular, trocando ideia, brincando ali, falando do jogo e tal, no WhatsApp. E quando o Sport empatou, o homem, ó, sumiu! Sentiu a pancada, né? Gustavo Coutinho, artilheiro como é, precisou de apenas uma oportunidade para empatar o jogo. Bom, faltou talvez um pouco mais de ações, né, por parte do elenco do Sport, mas normal, né? Jogando contra aquele que possível é o melhor time do Nordeste, pelo menos no papel, e hoje mostrou que sim está preparado para grandes desafios, né, que é o Bahia, porque ficou em cima do Sport o jogo inteiro, tá? E o Sport se portou na medida do possível, esperando o jogo, se portou bem. Faltou também algumas decisões mais inteligentes por parte de alguns jogadores do Sport, como o Zé Roberto, que teve uma bola na entrada da área, era 4 contra 4, e ele chutou uma cafofa, e aí ficou fácil para o Marcos Felipe, né? Bom, o Sport perdeu, foi uma derrota, eu não estou para nada chateado, eu acho que até o time se comportou bem. Pedro Lima, 17 anos, um gigante que não sentiu para nada o peso do jogo, jogou como um veterano o Pedro Lima, tá? Grande jogador esse menino. E claro, no último momento aí, um jogador também da base do Bahia, de 16 anos, decidiu o jogo. Para mim, o Felipinho, eu vi muita gente criticando o Felipinho, eu acho que o Felipinho fez até uma boa partida, mas em lances capitais ali ele cometeu um erro, como foi exatamente no último minuto dos acréscimos, já nos acréscimos, aquele cruzamento e a barra aberta, né? Porque Kaique França estava deslocado só assim para poder vencer o Sport, tá? Kaique França fez um jogaço, e a gente vai falar mais sobre Bahia 2, Sport 1 neste vídeo. E aí, galera, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Cássio Cardoso, Bahia 2, 1 Sport. O Bahia fez um jogo exuberante, um volume absurdo de chances criadas que poderiam deixar o jogo resolvido mais cedo. O problema é que Kaique França, goleiro do Sport, fez um jogo individual no nível do jogo coletivo do Bahia. Vivo, o Sport chegou algumas vezes, com bons atacantes. O empate não mudava minha percepção do que foi a partida, mas o garoto Roger Gabriel, de 16 anos, resolveu fazer justiça. Jogada de gente grande e para fazer o gol em Kaique, só com ele fora da meta. Carnaval na Barra e também na Fonte Nova. Bahia venceu um clássico com 47 mil pessoas e com uma exibição de qualidade. E falando em 47 mil pessoas, Yuri Santana publicou o seguinte no Twitter: público total 47.133, público pagante 46.105, renda R$1.538.595. O Bahia, que entrou em campo com Marcos Felipe, Gilberto, Canu, David Duarte e Luciano Juba,
Caio Alexandre, Jean Lucas, Tassiano e Cauli, Everton Ribeiro e Biel. Foi até uma surpresa para mim ele não entrar com um jogador de referência, que era o Everaldo, né? Everaldo ficou no banco, né? E eu vi um comentário, acho que foi do Elton Senna na ESPN, que ele falou que o Bahia não entrando com uma referência, entrando como entrou aí, com Cauli, Everton Ribeiro e Biel e Tassiano mais adiantado, o Bahia não tinha apenas uma referência, tinha 3 ou 4. E é verdade, né? E foi assim que o Bahia dominou o Sport, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi um domínio absoluto do Bahia. No segundo tempo, o Bahia continuou dominando o jogo, mas já teve um volume de domínio um pouco menor, porque o Sport resolveu sair para o jogo também, né? Tanto é que empatou, né? Claro que, assim, eu também acho que as substituições, a saída do Tassiano e do Biel e a entrada do Ademir e do Everaldo, a princípio, meio que pioraram o Bahia um pouco, né? Eu sei que o Everaldo deu uma cabeçada, que o Kaique França fez fez uma defesaça, não é? E sei que o Rafael Ratão depois fez o gol e tal, mas eu acho que deu uma piorada, né? Claro, depois o Tassiano saiu porque sentiu, né? O Biel foi substituído também. Uma coisa que eu lamento foi que o Fabrício Domingues não fez um grande jogo, né? Ele brigou ali enquanto esteve em campo, mas a bola realmente também não chegou muito para ele, porque no primeiro tempo a bola praticamente não chegou para ninguém do Sport, né? Praticamente para ninguém. Achei um jogo um pouco apagado do Romarinho, um jogo apagado também do Fabrício, né? Achei que o Felipe, um jogo muito ruim do Felipe, tá? Agora, Kaique França jogou bem. Achei que a zaga do Sport, o Cassiano e o Luciano Castan também jogaram bem, não é? O lateral Pedro Lima, fora de série. Gustavo Coutinho, quando foi necessário, foi lá e marcou. Teve ali um impedimento, não foi que foi um lance antes do gol do Sport, teve ali um impedimento, mas eu estava olhando realmente, a dúvida era se o jogador do Sport estava atrás da linha do meio campo, né? Porque assim, se o jogador do Sport está no campo de defesa, não tem impedimento, né, gente? Mas eu acho que ele estava um pouco adiantado, acho que o impedimento foi até bem marcado, tá? Agora, o Sport foi lá e marcou. Quase que a gente colocava água no chope da torcida do Bahia, né? Bom, a derrota, assim, foi mais do que aceitável devido ao volume de jogo que o Bahia fez. O Bahia realmente dominou o Sport, tá, gente? O Sport que entrou com a seguinte formação: Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Felipinho. Felipe, Fábio Matheus, Pedro Vilhena, Fabrício Domingues, Gustavo Coutinho e Romarinho. Eu tinha tudo para ter um domingo destruído, né? Já que o Sport perdeu um clássico pro Bahia, que era aquele clássico que estávamos todos esperando, né? Mas assim, o Bahia dominou o jogo. Kaique França, disparado, o melhor jogador da Copa do Nordeste até o momento. Eu acho que ninguém fez uma partida nessa primeira rodada melhor do que o Kaique França. E, cara, o Sport foi lá, fez um gol. Jogamos contra uma equipe muito qualificada, que é o Bahia, e contra 47 mil pessoas, né? Então eu acho que até, no geral, o Sport até se portou bem, por mais que tenha perdido o jogo, né? Bahia e Sport ainda vão se enfrentar novamente, e aí eu espero que seja na Arena Pernambuco. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aproveita aí. Tchau, galera!